Tá na bad? Tá na bad? Com vocês mais uma vez eu, Enezitos, Enezitas desse Brasil, professor Patrick Ritielli com a geografia. Geografia que é bicho-papão aí de tanto candidato, né? Mas hoje o vídeo é justamente para falar sobre a geografia, dando dicas, como estudar, o que mais cai, para que você não caia em armadilhas aí no momento de estudo nesse ano. Então, a primeira pergunta, né? Geralmente os alunos me perguntam bastante quais foram as maiores mudanças da geografia, dentro da geografia, o que ocorreu em termos de cobrança, né? Da geografia no Enem. Houve mudança? A forma de se cobrar a geografia no Enem, ela mudou realmente? Então, para essa pergunta, a resposta é sim. A geografia mudou. De que forma, Patrick? Seguinte, galera. A geografia do Enem, até 5, 6 anos lá atrás, ela era basicamente uma prova de geohistória. Você não sabia muito bem se era uma questão propriamente dito de geografia ou de história. Hoje em dia, isso mudou muito, drasticamente. De que forma isso mudou? Hoje, as questões de geografia do Enem, elas têm cara de questões de geografia. Patrick, cara, você tá falando, eu não estou entendendo nada. Então calma, vamos lá. Primeiro passo. Hoje, a gente consegue dividir claramente a geografia física da geopolítica dentro do Enem. Isso é muito importante. E anteriormente, como eu havia dito, a prova de geografia era uma prova muito pesada de geopolítica e muito forte uma questão também de geohistória, né? As questões, né? Os itens, como o Enem chamam essas questões, eles eram aí basicamente de geohistória. Hoje não é assim. É importante ressaltar a cobrança, a importância da geografia ano após ano. Eu faço com você aí um pedido e um desafio. Dê uma olhada nas questões do Enem, pelo menos no ano 2015, 16, 17 e 18. Você vai ver que o número de questões de geografia física, ele veio aumentando no decorrer desses anos e parece que é uma característica que veio para ficar de fato. Então o Enem, ele quer que o candidato ele tenha conhecimento aqui desse processo. Segundo passo importantíssimo aqui, como estudar geografia? Porque existe uma série também de alunos, de candidatos que odeiam a geografia, né? Não simpatizam com ela. E como fazer? Como estudar algo, então, que de repente não se tem simpatia? Olha, estudar geografia, como algumas pessoas dizem, né, não é de fato uma questão extremamente leitura. É só ler. Existe um mito, né, de que as ciências exatas, que é realmente a que demanda de todo o estudo, que é de fato aquela que merece uma atenção toda especial, que geografia, história, sociologia, filosofia, deixa isso para segundo plano, é só ler, é tranquilo. Galera, essa é também uma armadilha da forma de se estudar. Minha sugestão para que você estude a geografia. Hoje existem uma série de bons materiais no nosso mercado, né? Materiais específicos para vestibulares, para Enem, mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Na minha época, eu fico falando assim, fica parecendo que eu tenho aí já, sei lá, 40 anos, né? Meu Deus. O lance é o seguinte, na minha época eu gostava de pegar vários livros ainda hoje para preparar as minhas aulas. Eu pego livros diferentes, tá, de ensino médio, na maior parte das vezes. Até porque o Enem não vai cobrar algo tão específico a ponto de uma tese acadêmica, por exemplo,
tá? Então eu vou pegar livros de ensino médio. Abro no assunto, o mesmo assunto, 3, 4 livros diferentes. E aí de repente eu vejo, esse explicou melhor isso, esse está com uma linguagem mais simples, mas esse aqui está com um esquema de desenho fantástico para entender. Eu sei que vocês já estão muito mais interligados aí com a questão da internet, por exemplo. Não tem problema. Que abra o caderno próximo ao computador, ao notebook, mas não se deixe perder aí, né? Porque geralmente quando você vai entrar e vai estudar, você fala, não, vou estudar geografia. Aí você começa a pesquisar lá alguma coisa, alguém te chama, você programou já o notebook ou o computador para estar interligado lá com o WhatsApp, e aí pronto, já desviou a atenção. Então é necessário ter esse cuidado, né? Por mais que seja lá, né, o crush chamando para sair, deixa para depois. O lance todo é o seguinte, para estudar geografia, faça uma leitura, a leitura total da matéria. Depois, você sem pegar o livro, você vem elencando num papel o que você memorizou de suma importância. É muito importante vincular as imagens, os mapas da geografia com a matéria. Porque, por exemplo, vai falar lá de recursos naturais, sobre fontes minerais do Brasil. Você vai ler um texto, mas não vai ter a mínima noção de onde estão localizadas as fontes minerais. Então esse é um erro da geografia. É necessário sim aprender a se localizar aí, né? O segundo ponto da geografia, que se difere bastante da didática da história, são as questões das datas. As datas na história são primordiais, são muito relevantes. Na geografia, o dia, o mês, não necessariamente. Muitas vezes, vários professores e materiais vão falar sobre um acontecimento, sobre um fato, falando na década de 80, na década de 90. Então não se prenda a data e mês, ano na geografia. Tá? É óbvio que existem alguns assuntos que demandam sim, né? Alguns fatos, acontecimentos que demandam de uma importância para uma data muito específica dentro das matérias. Por exemplo, você vai estudar solstício e equinócio, né? Você vai ter que saber os dias de solstício e os dias de equinócio. Ficou desesperado aí porque não lembra? Não tem problema, nós vamos estar fazendo um vídeo explicando sobre isso também. Então é assim que se estuda a geografia. Faça uma leitura, depois monte tópicos, né, do que você se lembra, que você acha relevante, sempre se preocupando em localizar onde o fenômeno, recurso natural, conflito está acontecendo. Isso é importante. Uma outra coisa, qual a relação da geografia com atualidades, Patrick? Pessoal, a geografia, mais uma vez diferenciando da história, a história ela vai olhar para um fato que ocorreu, né, e ela reporta esse fato. A geografia, o que ela faz? Ela olha para um fato que já ocorreu, mas ela continua estudando reflexos desse fato. E se algo aconteceu aqui agora, ela tem uma pretensão de, inclusive, fazer uma certa perspectiva de como vai ser daqui a um tempo. Então, atualidades e geografia, elas andam de mãos dadas. É super importante para que você se saia bem na prova do Enem aí de 2019, você esteja intimamente ligado aos principais fatos. Infelizmente, tivemos um fato agora, nos primeiros dias aí do ano já, né, no primeiro mês, lamentável, né? Na minha concepção, crime ambiental e social que aconteceu em Brumadinho. Esse é um fato super importante e relevante, porque se o Enem levar a sério, né, já que é uma prova governamental, se o governo levar a sério vidas humanas e o meio ambiente, ele vai ter que tratar disso numa prova de relevância
para quem está terminando o ensino médio. Então é importante que você fique ligado. E por último, qual a relação da atualidades com a redação no Enem? Isso é super importante. Eu vou estar falando aqui agora no primeiro ponto, mas eu vou convidar, né, também uma outra chamada, um super amigo aqui de redação, que trabalha a redação exclusiva para o Enem, o Márcio, do Certa Palavra. Ele vai estar falando também dessa relação, da importância. Pessoal, o professor de redação ele tem total competência de te ensinar a como estruturar a sua redação dentro das competências e habilidades pedidas. Eu não tenho essa habilidade, né, de te passar essas competências. É o professor de redação. Agora, você já percebeu que vários dos temas de anos e até mais recentes da redação do Enem têm total relação com atualidades? Por exemplo, vou um pouco mais longe. O fluxo migratório do Haiti-Brasil, geografia. Da questão da violência, da intolerância religiosa, isso tem a ver também com a geografia. A questão cultural, que a geografia estuda tanto, os usos e costumes, a religião não faz parte disso. Então daí a importância de se estudar a atualidade para saber argumentar, para que você tenha conteúdo para escrever. Sabendo escrever, tendo esse conteúdo, o professor de redação ele vai te lapidar para que você estruture da melhor maneira possível o conhecimento que você já tem sobre o assunto. Da importância dos professores de geografia que trabalham a atualidade. Porque a atualidade, ela, percebo eu, que ela caminha de mão dadas aí com a geografia, uma vez que é o geógrafo que tem aí essa responsabilidade, desde a sua formação, de analisar o fato que aconteceu, compreender os impactos, seja ambiental, social, dele no presente e no futuro. Ele não se prende apenas no que aconteceu, né? Daí a ideia de que o professor de redação ele trabalha a redação ensinando a estruturar, como eu não ensino a estruturar uma redação, e os professores de geografia que deveriam, pelo menos deveriam, estar trabalhando aí as atualidades. Então essas são as dicas que eu deixo aí para vocês nesse primeiro momento aí do ano. Para aqueles que quiserem estar ligados sempre também no que vai acontecer, não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho. No Instagram, Patrick Ritielli, Geografia com Patrick, para que você fique sempre ligado aí. Beleza? Abraço, galera. Fui! E você, já se inscreveu? Assim a gente vai conseguir divulgar para mais e mais pessoas essas aulas gratuitas, pensadas e produzidas para vocês. Curta, compartilhe, comente, inclusive diga de onde você é, de onde você está acompanhando essas aulas. Para mim vai ser um prazer incomensurável. Abraço, fui!